A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. E o programa de hoje, podcast Edificar, vai edificar muitas vidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque aqui Ele é o nosso convidado de honra e como diz nosso versículo aqui, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. A palavra do Senhor diz que onde tem dois ou mais ali no teu nome, ali Ele está, né? A sabedoria da Débora é tão ampla que eu chamo ela de pastor, eu acho que ela é pastora, gente. Seja bem-vinda, Débora, diaconisa Débora. Que satisfação ter você aqui. Obrigada. E poder compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui para as pessoas que estão nos assistindo e edificar vidas através do seu conhecimento. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer, uma honra muito grande para você que está nos assistindo. E entre o que a gente disser aqui, entre o que você ouvir, que o Espírito Santo possa transformar de acordo com o seu entendimento, com a necessidade daquilo que você tem perguntado para o Senhor, e que haja uma revelação da parte do Senhor para a sua vida. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Eu gosto sempre de deixar aqui testemunhos, né? Que testemunho a gente sabe que edifica muitas pessoas se identificam. Pelo menos da minha parte, eu me sinto muito edificada quando um testemunho se identifica com a minha história. Que a gente vê que é uma história de superação, que a pessoa venceu de certa forma em Cristo Jesus, né? E você tem um testemunho muito forte de vida também, né, Débora? Uhum. Que mesmo ter nascido em um lar cristão, passou por uns perrengues, né? Sim. Você gostaria de compartilhar com a gente um pouco? Quando eu era criança, na verdade, isso tudo aconteceu num congresso de intercessão do Diante do Trono. A nossa igreja levou, né, algumas pessoas para esse congresso. E aí ali a nossa líder de intercessão, ali no momento de conversas, o Senhor me fez lembrar de uma situação que aconteceu quando eu era criança. Depois disso eu sentei com a minha mãe para conversar, falei o lugar, eu falava, mãe, eu me lembro que era assim, era assado, tinha uma sala assim, um banheiro assim, uma cozinha assim. Ela me lembrou onde era e ela falou, você tinha 4 anos nessa época. E aí eu me lembro que eu era abusada pelas babás. Tinha 2 meninas adolescentes que cuidavam de mim nessa época, e aí elas abusavam sexualmente de mim. E eu me lembrei de tudo. Depois a pastora da intercessão, a pastora Tamara, um abraço, pastora, ela me explicou, né, que existe um momento certo para que Deus faça com que a gente lembre, para que a gente tenha maturidade, né? A psicologia explica também que às vezes alguns acontecimentos traumáticos a gente meio que esconde, retrai, e foi assim, libertador quando você pode falar sobre isso, porque você é curada, né, sobre isso. Então assim, eu fui abusada por mulher e foi um tempo assim que eu não tinha entendimento. A gente não sabe que aquilo que está acontecendo com você é algo ruim. Então isso afetou muita coisa na minha vida emocional, né? Mas o Senhor, Ele é aquele que Ele tem o poder de te entrar, curar, voltar lá no momento que estava acontecendo e resgatar tudo na sua vida. É verdade. Muitas pessoas têm justamente isso, têm traumas e bloqueios emocionais. Sim. Justamente por isso. Às vezes aconteceu algo lá quando você era criança e você não se lembra. Inclusive eu tô num propósito até da minha prima, a Débora também, justamente isso. A gente pede pro Espírito Santo nos levar lá onde que ficou alguma Sim. coisa, a gente vai lembrar, Senhor, mas aonde que tá a raiz do problema? Então, e o Espírito Santo revela isso pra gente, igual Sim. no caso revelou pra você. E é muito importante porque isso afeta a vida inteira, né? E não só a sua, passa de geração, né? Sim. Passa de geração em geração quando até você fala encontrar... sem dor, quando assim, tem uma frase que me marca muito, que é: quando você se arrepende, você é perdoado, mas quando você fala, você é curado. Então, você poder falar, ouvir, ou aos seus ouvidos ouvirem, não ficar só aquela vozinha remoendo que você fala com você, mas quando você fala e você coloca pra fora, você vê que assim, não, eu consegui superar. Porque você tem dois caminhos para você seguir. Ou você ser sufocado por aquela dor, se fazer de vítima o resto da vida. O resto da vida, porque eu fui isso, passei por isso, passei por aquilo. Ou se levantar e andar, né? Aquilo eu falo muito pro pessoal quando eu conto meu testemunho pros jovens, pros adolescentes. Quando Jesus estava andando sobre as águas, ali em Mateus 14,
os discípulos estavam sendo ali fustigados pelas águas, pelo mar, pelas ondas, eles estavam com pavor das ondas, com pavor do mar, que ele estava causando desespero, muito medo neles. E Jesus veio andando sobre o quê? Sobre as águas, justamente sobre o medo deles. E fez o quê? Fez com que Pedro se levantasse e caminhasse sobre aquilo que estava causando medo nele. Então, você tem duas opções: você ficar dentro do barco o resto da vida com medo, ou você andar sobre os seus medos, né? Se você está com Jesus e Jesus chamou Pedro e falou, venha, então você tem a oportunidade de caminhar sobre o seu medo, o seu pavor, o seu desespero, mas se for para ir em direção a Jesus. Porque tem gente que às vezes supera, você anda sobre as águas, mas aí você começa a dar voltinha, você começa, né, a já sair, não precisa ir em direção a Jesus. E aí, quando você caminha em direção a Jesus, você tem essa condição de subir e estar acima dos seus medos, estar acima daquilo que um dia te causou pavor. Do que você ser afogado, você vai ficar o resto da vida ali sofrendo por aquilo. Ai, coitado, ó vida, ó céus, nasci assim, vou morrer assim. Você tem que... Aquilo não pode ser o seu destino, né? Você tem que mudar isso com o Senhor. Amém. E como que uma pessoa que tem um trauma e tem medo de revelar? Medo da sociedade em si, do mundo, que o mundo julga, como que ela pode seguir, encurtar esse caminho, olhar para Jesus? Sim, mas como ter o pontapé inicial, essa atitude de... Eu acho que vai de pessoa para pessoa, né? No meu caso, quando eu me lembrei, eu quis contar. Quando eu me lembrei de tudo, até o cheiro, é algo tão assim, sobrenatural, que você revive tudo. E não quer dizer que não vai ter dor, né? Não vai ter dor. Até como criança, você não enxerga que aquilo é algo ruim para você. Na hora que está acontecendo, o que acontece, você não sabe o que está acontecendo ali. Você sabe que é algo vergonhoso, porque você não quer contar, você não conta para ninguém. Mas depois que você cresce, você não fala pelo medo da humilhação, não sei, a maioria das vezes. Depois disso que eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a falar muito para adolescente, para jovens, e já escutei tanta coisa, já contei o meu testemunho, e depois, assim, jovens de 15 anos que vieram conversar comigo, que era abusado pelos 3 irmãos, por 5 primos, e assim, na cabeça da criança, porque desde os 4, 5 anos que acontecia isso com ela não sabia que era algo ruim, ela não sabia que estava acontecendo algo mal. Então aí quando você põe para fora, quando você ora, e você vê que é uma brecha muito grande do inimigo ali na vida da pessoa. Muitas vezes, muitas dessas meninas ficavam possessas no momento porque você precisa liberar perdão. Você precisa entender que aquilo, você vai ter que superar aquilo, você vai ter que viver, continuar a sua vida. E aí, quando você tem esse entendimento que o Senhor, Ele tem o poder de voltar lá com você, porque, assim, terapia, tudo que você faz, é algo que vai te abençoar muito, te ajudar muito, te fazer entender, te fazer compreender o que você está vivendo, te fazer perdoar, te fazer se perdoar, perdoar a pessoa, se perdoar. Mas a única pessoa que tem o poder de voltar lá e tipo, fazer com que aquela situação não seja uma dor para você mais, é só Jesus. Ele tem o poder. Eu ouvi uma explicação da Zoe Lilly e eu achei fantástico, inclusive num podcast ela estava falando que ela dando um exemplo de você voltar e ter o seu passado restaurado. Ela falando, é como se você fosse convidada para um evento de gala e você recebesse do seu estilista favorito um vestido. E aí esse estilista vai fazer o vestido do jeitinho que você quis, na cor que você quis. E aí você escolhe um vestido azul, rosa. E aí na hora o estilista favorito seu fez, na hora que você tá saindo de casa o vestido rasga. E aí você vai lá, troca o vestido, e aí você vai receber o seu prêmio e sai em todas as televisões. No outro dia o estilista viu, assistiu o programa, te ligou, falou, ontem você não tava com o vestido que eu fiz pra você. E aí você fala, você acredita que quando eu tava saindo, o meu vestido rasgou? Aí ele fala, o quê? Mas eu vou mandar fazer outro igualzinho pra você hoje. E aí manda fazer outro vestido igualzinho, do seu molde, na cor que você queria, e manda entregar na sua casa, idêntico ao que rasgou.
vai resolver? Não. Porque o evento já passou, já aconteceu. Então, às vezes a gente, esse vestido que chega depois, é o que a gente tenta fazer com a nossa vida emocional sem Jesus. A gente tenta procurar ajuda, tanta coisa, e tomar remédio e ir atrás, o que é muito válido, o que é preciso para que a gente possa compreender. Mas se Jesus não estiver nesse processo, ele é o único que tem o poder de fazer, voltar lá no tempo e fazer você usar o vestido que você tanto queria. E eu achei fantástico esse exemplo, porque realmente é isso o que acontece. Porque hoje, quando eu falo com meninas, falo com meninos sobre isso, eu consigo assim, entender o que eles estão me falando. Quando eles achavam que não eram errados, se sentem culpados, acham que aquilo foi culpa deles, foi erro deles, por que eles não falaram? Então, meio que você sabe aonde você pode falar, como você pode falar. E acaba também que quando a pessoa não tem essa maturidade espiritual, busca no mundo refúgio. Sim. Né, para suprir, tampar esse buraco que tem dentro de si. Né? Exatamente. E é onde muitos se perdem, infelizmente. Se perde, porque tem um buraco no coração do ser humano, né? Que é do tamanho de Deus. E agora, para nós cristãos, se tem alguma coisa que tá fora da linha ali na vida, vamos fazer uma retrospectiva, vamos ver que às vezes ficou algo mal resolvido lá no passado, porque o mundo espiritual é real, né? Sim. É real. E a gente falando em brecha, inclusive no podcast, alguns anteriores, né? Deu uma polêmica, menina, em relação a esse negócio de brecha, né? Anderson, a gente vai falar sobre músicas, né? Já que é nossa ministra de louvor aqui lá da Igreja de Bueno. Tive a honra, inclusive, de fazer um curso com ela que abriu minha mente demais. Foi uma benção aquele curso, Débora. Aquele curso é uma benção mesmo. Eu ministro ele já desde 2015, já tem 10 anos. São 2 turmas por ano. E sempre assim, 60, 70 alunos. Essa turma foi 40, mas é sempre 60, 70, 80, 100 alunos por turma. E sempre assim, todos eles, no final a gente coloca lá qual pontos positivos, pontos negativos do curso. E eles sempre colocam pontos negativos, pouco tempo, poucas aulas, tinha que ser mais. Muito conteúdo, assim, importante para falar de uma forma tão assim, compacta, né? E a gente fala assim, vai fazer um curso de louvor, mas o que a gente não aprende ali é cantar. Não tem nada a ver, né? A maioria das pessoas que vão achando que vão... Claro, a gente estuda a história da música, a história da arte, o que é muito importante, como aplicar um repertório com propósito, né? O que eu tô fazendo ali em cima do altar, como que eu conduzo a noiva. Mas, na verdade, a gente aprende adoração. E o ofício do sacerdote é adoração. E Deus nos constituiu rei e sacerdote. E a Bíblia diz que Ele nos comprou, com seu sangue nos comprou e nos constituiu. Então, quem é comprado não tem direito de escolha. Então, todos nós somos sacerdotes. Então, o que a gente faz? O meu povo padece por falta de entendimento. Aí a gente termina o versículo, mas tem um ponto aí, o versículo continua, né? Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento. É como se Deus tivesse chegado com conhecimento e você não quer saber. Só que Ele te constituiu sacerdote, está te dando conhecimento e você está rejeitando. Então, o que vai acontecer com você? Padecer. E a gente acha, o meu povo padece por falta de entendimento. Nossa, não teve acesso ao conhecimento, tadinho, o povo foi enganado. Não é você que rejeitou. Você que não foi atrás. O meu pastor fala muito, né, que a gente, como que você quer que Deus fala com você, mas está com a Bíblia fechada, né, como você quer atender uma ligação com o telefone desligado. Você tem que saber o que está na Bíblia. De repente não tem nem tanta necessidade de você saber as referências de cor, mas você tem que saber o que está na Bíblia, você tem que conhecer os versículos, porque aquilo ali é o seu manual de vida. É verdade. Do jeito que você vai viver bem. A gente sabe que Deus habita no meio dos louvores, né? É algo que agrada muito o coração de Deus. E é algo também que a única coisa que a gente pode dar para Deus é a nossa adoração, que vem do coração. Porque qualquer coisa que a gente for dar para Ele, Ele nos deu primeiro. Você vai dar uma oferta, um dízimo? Ele que nos deu. Entregou. Você vai entregar o seu tempo? Ele que te deu. Ele que te deu. Agora, o louvor não, ele vem do coração. Então é algo que agrada tanto a Deus por conta disso, né? Falar nisso, vamos falar um pouco de adoração? Vamos. Tem tanto tipo de adoração, né? E, na final, o que é a adoração? Adoração, a maioria das pessoas, hoje se você perguntar, elas respondem que é um estilo de vida, né?
é um estilo de vida. Realmente, é o jeito que você vive, é a adoração ao Senhor. Paulo diz que nós devemos apresentar a Deus um culto racional. E racional é você fazer alguma coisa raciocinando, com intencionalidade. Tudo que eu fizer, seja mover esse copo de lugar, tem que ser para a glória de Deus. Eu não posso fazer nada ao acaso. Não, é tudo para glorificar e honrar o Senhor. Então, por isso que a maior parte da nossa adoração, ela é fora do altar. No nosso coração é o altar, mas é fora lá, assim, muitas pessoas têm esse conflito de achar que a minha adoração é dentro da igreja. Mas a nossa adoração, ela não tem que ser algo extraordinário, ela tem que ser algo ordinário. Deus tem que ser adorado enquanto eu estou dirigindo meu carro, enquanto eu estou dando a minha aula, lavando a minha louça, arrumando, enquanto eu estou conversando com as pessoas. Deus tem que, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então ele usa coisas tão simples e coisas necessárias do nosso dia a dia para mostrar que tudo que a gente faz tem que ser para glorificar o Senhor. Então um estilo de vida, porque eu não concordo tanto com essa definição, porque vegano é um estilo de vida também. Uma pessoa fitness é um estilo de vida. Mas a adoração, ela vai muito além. Eu falo que a adoração, ela é assim, é o resultado de você conhecer a Deus. Porque o que você vai fazer? Se você conhece a Deus, sabe o tamanho da grandeza, um Deus que mede todo o universo que a gente demoraria 90 bilhões de anos para conseguir viajar a ele mede com a palma da mão dele. A Bíblia diz que toda a água do planeta cabe na concha da mão dele. Todas as estrelas, existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias e todos os desertos do mundo. Ele sabe o nome de cada um. É um Deus tão grande. A Bíblia diz que ele se assenta no céu à terra. Olha o tamanho do nosso planeta. É o lugar onde ele põe o pé. Então, ele é tão grande, como que ele ainda para escutar a gente? Como que ele ainda se levanta para receber a nossa adoração? E eles são tão falhos, né? Tão imperfeitos. Então, se você sabe que um Deus desse tamanho, um Deus dessa magnitude, tá ali, o Criador de tudo, ele tá ali pronto, te escutando o tempo todo, não resta outra coisa a não ser adorar ele. É verdade. E várias formas de adoração, não só no louvor, igual você falou, a gente pode adorar falando de Deus, igual você falou, limpando a nossa casa, falando com os filhos, e da mesma forma também, no mundo, na nossa sociedade, é inserido que hoje em dia o livre acesso, tá certo que para se usar para o conhecimento, para o bem, é muito melhor, é muito bom. Mas também se usar para o mal, que é onde o inimigo também está achando esse lugar para entrar, que é marcas, né, que você já não está adorando a Deus. Às vezes você faz na inocência, né? Porque, igual lá no curso mesmo a gente falou sobre, sua atitude. Sua atitude, o diabo entende que você está aprovando, né? Na verdade, no seu coração está voltado para Deus, mas o que você está fazendo? Os lugares que você está frequentando, as amizades que você está tendo comunhão, né? O roupa que você veste e tipo de música que você ouve no seu carro. Então, tudo isso está abrindo uma legalidade, né, Débora? A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, né? E não é só a boca fala, o seu corpo reage ao que a sua alma tá cheia e também ao que a sua alma tá sedenta. Então, assim, a Bíblia diz que Deus, Jesus, é a fonte inesgotável e eu tô sedenta procurando por alguma coisa, eu não tô procurando na fonte correta. Então, se eu tô querendo alguma coisa a mais e sendo que eu tenho uma fonte inesgotável ali, eu tô procurando em fontes erradas. Nós temos que entender que, assim, essa aula específica que você está falando, a gente fala sobre a história da arte, a história da adoração, e aí eu costumo dizer que a gente atrai a atenção de demônios sem a gente perceber inconscientemente. Que toda a história, toda a nossa arte hoje, toda a nossa cultura televisionada, Hollywood, tudo isso começou com adoração ao deus Apolo, ao deus Baco, ao deus Lúcius. Era um tipo de adoração que eles faziam e era algo tão... Porque o diabo, ele exige o melhor, ele sempre quer o melhor. As pessoas que cultuam ele entregam o melhor para ele. E aí, esses deuses,
exigiam melhor, o melhor que tinha. Eu quero uma encenação aqui com 2 jovens lutando até a morte de um. E então eles pegavam os melhores naquele esporte, naquela arte, naquela luta, para apresentar, né, pro deus Apolo, pro deus Lúcio, pro deus Baco. Então era algo tão bem feito que as pessoas vinham para assistir a adoração dos 2, porque o que ele pediu de adoração? 2 jovens lutando. Então quem estava adorando? Os 2 jovens. Eles estavam adorando, fazendo o que o Deus pediu. Então, só que era algo tão bem feito, tão extraordinário, com tanta excelência, que as pessoas vinham para assistir aquela adoração. Então, aquelas pessoas que estavam ali, elas não estavam adorando, mas elas estavam assistindo algo que estava sendo feito em adoração a eles. O diabo estava recebendo. Aquele deus Baco, deus Lúcio, ele estava recebendo a adoração daqueles telespectadores. Quando veio aí o desenvolvimento, né, a parte de informática chegou, eles começaram a filmar isso, e hoje não precisa de você ir até o Coliseu, hoje você não precisa ir até como era naquela época, né? Começou nas florestas, depois começou a ir para teatros. Você não precisa ir até lá para ver. Você basta sentar na frente da sua televisão, porque toda a arte ela é o que a expressão da sua alma. Então toda a arte ela é feita, ela é um tipo de adoração. Então o tipo de arte que você está produzindo, se eu sou cristã, toda a arte que eu produzo, tudo que eu produzo tem que ser para glorificar Cristo. Eu preciso fazer algo para glorificar o Senhor. Se eu sou um advogado, eu estou defendendo alguém, tem que ser a melhor defesa, como se eu estivesse defendendo o próprio Jesus. Eu tenho que fazer o melhor que eu consigo fazer. Se eu sou um médico fazendo uma cirurgia, como se eu estivesse operando, eu tenho que fazer o meu melhor. E a pessoa que está produzindo a arte, tudo que fluir dela tem que exaltar a Cristo. Logo, a pessoa que não existe, se eu não estou adorando um Espírito Santo, eu estou adorando um Espírito profano. Então, a arte que eu estou produzindo tem que ser para o Espírito Santo, e a arte que eu estou consumindo principalmente, porque a pessoa que fez aquela arte, ela fez com uma intenção. Ela fez baseada num sentimento, baseado no que a alma dela está cheia, e o corpo, a boca fala do que o coração está cheio, e tudo quer comais, bebais, tudo seja para a glória de Deus. Se não é para a glória de Deus, o que a gente precisa entender é que no mundo espiritual, a adoração não é neutra, não existe adoração neutra. Tudo que a gente faz é para adorar. Algum espírito recebe aquilo como adoração. Então, por isso que a gente tem que estar sempre fazendo tudo com muita consciência, com muita intencionalidade, com muito entendido, racionalmente. Por isso que eu falo que Paulo diz que a gente tem que apresentar o Senhor culto racional. Tudo que tira a nossa racionalidade, o diabo acha uma brecha. Então, seja uma bebida, seja uma droga, tudo que tira por um instante o nosso raciocínio, o diabo acha naquele momento uma brecha, e você deixou de cultuar o Senhor. E o diabo não é como Deus que bate e espera você abrir. Ele procura legalidades e brechas para entrar. E aí eu costumo ensinar muito nessa aula que quando Deus criou Adão, ele falou para ele: você vai abade na terra, que é cultivar, né? Que cultivar, inclusive, vem da palavra cultura, né? Aquilo que... E aí, então, era o trabalho braçal, aquilo que ele trabalhava mesmo, né? Então, você vai cultivar a terra, plantar, colher, é um trabalho, o seu trabalho. Só que, quando você vê, falando com os sacerdotes, é usada a mesma palavra, vocês vão abade, que era oferecer adoração a Deus. Então nós vemos aqui que não tem diferença entre o trabalho que nós fazemos e a adoração no santuário. Para Deus é a mesma coisa. Então por que eu acho que lá dentro da igreja eu preciso agir de uma forma e fora da igreja eu penso, não, aqui fora da igreja não tem necessidade. Aqui fora da igreja eu posso, não tem problema, não tô... Tá você lá pode adorando a Deus na igreja e na hora que entra no carro para um sertanejo. Aqui eu tô consumindo uma arte, mas não é eu que fiz. Mas você tá consumindo uma arte que não foi feita para glorificar um Espírito Santo. Você acha que um Espírito Santo iria receber uma canção que diz, sei lá, é melhor
vou beber todas, vou encher a cara. Você acha que o Espírito Santo receberia isso? Quem fez aquela música, do que a alma dela tá cheia? Só que nós temos essa cultura do nada a ver. E aí que muitas vezes entra a brecha, né? Eu sei que tem muitas canções, eu canto em casamentos, canto canções que não são canções cristãs, mas eu sou muito rigorosa com a letra. O que a letra está falando? E aí, no momento que eu estou cantando, porque nós temos também o poder de redimir as artes. Nós estamos aqui para redimir as artes, nós precisamos transformar. Deus hoje precisa de pessoas cristãos no judiciário, cristãos nas escolas, cristãos em toda... Porque cristãos dentro da igreja já está cheio. Então nós precisamos ocupar esses lugares da sociedade, porque tudo que essa pessoa, se ela for uma cristã verdadeira, tudo que essa pessoa fizer lá, naquele lugar que ela estiver trabalhando, vai exalar o Senhor, vai fluir Deus. Então Deus vai estar em todo. E foi isso que o diabo fez, ele ocupou todos os lugares da sociedade, enquanto os cristãos se preocupam apenas em estar dentro da igreja. Então eu louvo a Deus pelas igrejas. A minha igreja mesmo, nós temos projeto nos hospitais, nós temos projeto com grávidas, e a gente vai atrás das grávidas, que isso assim, é algo que outras pessoas não olham. Por exemplo, uma grávida, e de repente ela nem tem a vida financeira tão... Porque as pessoas falam, você tá dando porque ela... Uhum. Não, são pessoas assim que têm a classe, só que é um trabalho todo voltado para você amar aquilo, saber que aquela criança é o maior projeto de Deus na sua vida. Eu fico encantada com isso. A gente tem um projeto de ir para as ruas com os moradores de ruas. Então, assim, quando a igreja precisa atuar na sociedade. Nós temos um projeto com psicólogos na igreja que atendem todas as pessoas, tem um dia específico lá. Então, assim, eu fico encantado com as igrejas que fazem esse trabalho. A igreja, ela precisa transformar o lugar onde ela está, o abade ali de Deus. Eu preciso trabalhar, não é só dentro da igreja. O que eu faço? Eu sou médico, eu sou dentista, eu sou pintor. Então, tudo que eu fizer tem que ser para glorificar o Senhor. Então, eu preciso fazer a diferença ali naquele lugar onde eu estou situada, né? No meu setor, no meu bairro, na minha cidade, no lugar onde eu estou situada. E às vezes a gente quer ganhar o mundo, mas o nosso vizinho não sabe que a gente é crente, né? Tem muita polêmica em relação a músicas. Também é uma brecha que a gente está dando. Eu creio muito nisso, que a gente precisa analisar tudo. A gente é tão rigoroso com o que a gente come, não é? A gente olha quantas calorias, a gente fica um tempo analisando. A gente não coloca qualquer coisa para dentro da boca, e se coloca, vai sofrer as consequências. Por que a gente não coloca para dentro? Então, por que eu coloco para dentro da minha alma qualquer coisa, sem analisar? Por exemplo, tem uma música que eu canto muito em casamento, e eu estava vendo um cantor que gravou ela, inclusive ele era da nossa igreja, eu esqueci o nome, Emídio. Ele gravou aquela música assim: quando me perdi, você apareceu. E eu sempre cantei essa música, a gente canta muito ela em casamento, eu sempre cantei ela como para Deus mesmo, como se fosse eu cantando para Deus. E descobri recentemente, quando ele foi contar a história da música, mostrou os autores na época falando, era uma música cristã. O autor fez para Deus. Ele fez a música, uma adoração para Deus, só que a música estourou como se fosse uma música secular, e as pessoas todas cantam. Só que hoje as pessoas cantam no formato de amor, né? Como se fosse para outra pessoa. Mas a intenção era para Deus. Então, assim, eu creio que um filme, uma propaganda que você assiste, um vídeo, tudo que você assiste, tudo que você alimenta. Eu não lembro o que eu almocei ontem, o que eu almocei domingo passado, mas eu sei que se eu tivesse ficado sem comer esses dias todos, eu não conseguiria estar de pé hoje. Então, a gente tem que prestar atenção no que eu tô comendo hoje, amanhã eu posso até não lembrar, mas eu tenho que prestar atenção no que eu tô colocando para dentro, porque as janelas, as portas de entrada da nossa alma os nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar. Então, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho assistido, quem que eu tenho parado para ouvir? A última pregação que eu ministrei lá na igreja, eu falei, tem pessoas ensinando como ser pastor, mas nunca pastoreou, né? Tem pessoas ensinando como você ganhar milhões, mas ela nunca ganhou. Então, é algo assim muito incoerente. Então, essa questão do cristão, só ouvir música cristã
Então a gente pode desmistificar isso. Não, eu particularmente, eu só ouço música cristã, porque eu só tenho oportunidade de glorificar o Senhor rasgado, né? Porque tem muitas músicas que eu posso cantar, como essa música. Eu posso cantar ela pro Senhor, eu posso cantar ela pro Senhor. Mas na minha casa, eu vou colocar uma música tocando. Tipo assim, eu vou ficar lá pesquisando se a música... Aí fala, mas as músicas cristãs não. Hoje nós temos música cristã de todos os ritmos, de todos os gostos. Tem tudo que você pensar. Tem falando, Jesus, você é o meu Senhor, eu te amo, eu te adoro, você é o precioso para mim. E a Bíblia, Deus podia habitar na palavra, na oração, mas ele habita onde? Nos louvores. Quando eu canto em casamento, eu falo, sempre converso com a noiva, eu falo, vamos colocar um momento de glorificar Deus? Porque casamento eu acho que é a oportunidade maior que você tem de reunir pessoas que nunca entrariam numa igreja, que nunca ouviriam uma pregação, ou que às vezes têm repúdio, às vezes pelo evangelho, mas elas vão para te honrar, porque é um casamento. Então você tem a oportunidade de trazer a presença de Deus. Você sendo cristão, você vai desperdiçar isso. Então eu falo, coloca canções que tragam, tipo assim, falam explicitamente. E planta a sementinha, né? Claro, eu falo, pra que você vai escolher? Eu posso cantar And I will love, como se eu estivesse cantando pra Deus. Posso, ok. Mas eu não posso falar santo, toda a criação. Mas não é uma música de amor, canta em inglês, tem tanta música, aquela música Aleluia, que a gente Aleluia, Aleluia. A música, e a gente canta ela muitas vezes em inglês nos casamentos. Ela fala sobre adultério. Então, como que você canta uma música dessa e você acha, ela não fala de amor? Então, se você tá olhando por isso, presta atenção em tudo que você vai cantar. Mas eu acho que a oportunidade, principalmente de pessoas cristãs, casamento é uma grande oportunidade, aniversário, de você trazer, porque quando a presença de Deus vem, não tem como, a pessoa pode ser, não acreditar em Deus do jeito que for, a presença de Deus chega, não tem como você segurar. Então ela chega, só basta agora ter uma palavra ali, falando da cruz, falando do amor de Deus, e a presença de Deus já vai estar sendo glorificada ali naquele lugar. Então, se você tem a oportunidade na sua casa de escolher o que você vai ouvir, você sendo cristão, sabendo dessa obrigação, sabendo do que o seu coração precisa, para que você vai colocar outras coisas? Eu não sou radical a ponto de falar, por exemplo, eu preciso ouvir muitas vezes para estudar, porque eu preciso cantar, mas também já rejeitei muitas vezes músicas, não vou cantar, então tá bom, não vou. Mas muitas vezes preciso sentar e prestar atenção, estudar a música, tirar a música, mas para eu escutar na minha casa, nunca que eu vou. Assim como eu não vou colocar um filme de terror na minha casa, se eu sei que aquilo é uma brecha muito grande, por sinal, né? Pro diabo entrar e cirandar com a minha casa. Então, acho que essa coisa de nada a ver e das pessoas, não tem problema, eu acho que isso a pessoa o coração ainda não está cheio de Deus, a alma ainda está buscando algo, ainda não buscou na fonte saciável para se saciar ainda. E tudo que foi criado tem um propósito, né? Sim. Ou para edificar o Espírito Santo ou o Espírito profano. Desde uma marca, desde um produto, sim, tem um propósito, um objetivo. Às vezes você está consumindo algo igual energético. Eu tive conhecimento de um energético que você está consumindo por gostar de energético, mas aquela marca foi criada com um propósito, tá sendo oferecido para um demônio, né? Uhum. E aí acaba que a gente está consumindo inocente, mas está participando dessa adoração. Indiretamente tá. Se o tempo da ignorância Deus não exige da gente, né? Mas a partir do momento que a gente tem um entendimento, tem um conhecimento, aí é uma escolha sua, né? Por que você vai consumir algo que você sabe que todos os recursos daquilo tá sendo para acabar com o evangelho, acabar com a família, acabar com o que Deus ama? Por que você vai ajudar, né? E às vezes a gente sabe que existem empresas, marcas que são cristãs, de pessoas que estão ali, que todo o recurso daquilo é para glorificar o nome do Senhor, e a gente não se esforça para abençoar. Em estilos musicais, igual você falou, tem muitos louvores, realmente, em todos os estilos, né? Acontece de você estar cantando uma música cristã que está falando de Deus e o ritmo está evocando outros espíritos. Já me perguntaram muito sobre isso.
eu comecei a ler alguma coisa, então eu não tenho uma opinião muito concreta formada sobre isso. Ainda estou lendo algumas coisas com relação a isso, mas o que eu sei é que nós somos um ser trino, né? Corpo, alma e espírito. Então, o nosso corpo ele é guiado muito pelo ritmo. A nossa alma é guiada muito pela melodia da música, é aquela que é uma só, linha melódica. E o nosso espírito pela harmonia. Não, desculpa, é o contrário. Nossa alma é guiada pela harmonia, que a gente põe em tom menor, a gente fica triste, não sei se você já percebeu. Quando você põe um som mais fúnebre, assim, você fica mais emotivo. Quando você põe um acorde mais alegre, não precisa como é que fala? De ritmo ali, de bateria. Mas só de você fazer um toquezinho com os acordes maior, você já fica mais atento. E a linha melódica, ela trabalha com o nosso espírito, né? Que é aquela que é uma só, que é a música que eu posso começar a cantar. E os anjos clamam, não tem harmonia me seguindo, nem ritmo. Mas a linha melódica eu sei o que é. Isso mexe muito com o espírito. Então, a gente já entende, né? O ritmo, ele trabalha com o corpo. E a Bíblia diz que o espírito e a alma militam pelo nosso corpo. O corpo e o espírito militam pela nossa alma, desculpa. Nosso corpo e o nosso espírito militam pela nossa alma. Então, se de um lado eu tenho o espírito, e no cristão qual é o espírito que domina? O Espírito Santo. Então, nós entendemos com esse versículo, militam do verbo militar mesmo. Então, o que é que eu entendo com esse versículo? Que o Espírito Santo luta contra o nosso próprio corpo. Então, ou seja, o nosso corpo não é tão convertido como a gente pensa, porque senão ele não lutaria. Não teria esse versículo falando que o meu corpo luta com o Espírito Santo pela minha alma. O que é a alma? A alma é a minha mente. É o que eu penso, é onde está a sede das minhas emoções, dos meus medos, meus projetos, meus sonhos, é ali. É os nossos pensamentos. Então, o ritmo mexe com o quê? Com esse corpo que luta com o espírito. Então, nós temos uma aula lá no nosso curso, que inclusive a Edna, que é a líder da dança lá da igreja, ela que ministra. E ela sempre fala que o diabo ele nunca criou nada. Deus criou todas as coisas e o diabo ele copia. Mas o que faz a mudança ali, por exemplo, quando estava Miriam dançou e Salomé dançou. Salomé é aquela que pediu a cabeça de João Batista. Qual a diferença das duas danças? A intenção não, a pessoa que estava dançando. Uma dançou para a glória de Deus e outra dançou para a morte de uma pessoa. Então eu acho que a pessoa que está fazendo aquilo, quem está... E eu creio que se você é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo glorifica o Filho, então ele que governa a minha vida, tudo que eu fizer vai ser para glorificar o Filho. Então eu creio que se existe um ritmo, um tambor, eu escutei muitas pessoas me mandaram cortes falando sobre um ritmo específico que vibra alguma coisa no corpo da pessoa que dá uma legalidade. Então eu creio que se realmente existe isso, o Espírito Santo não vai deixar você fazer aquele ritmo, cantar naquele ritmo, fazer aquele tipo de dança, fazer o Espírito Santo, se ele te governa, ele não vai fazer. Então o que eu acho que falta hoje muito nas pessoas, ao invés de a gente ficar discutindo o que pode ser guiada pelo Espírito Santo. Então quando eu vou escolher um repertório, eu falo, Espírito Santo, o que nós vamos cantar pro Senhor? Espírito Santo, o que a igreja, a noiva, a sua amada hoje vai cantar para o Senhor Jesus? O que ele vai receber? Então, se você for guiado pelo Espírito Santo, você não precisa ter medo. Abade. Tudo que você fizer vai ser guiado pelo Espírito, Amém. Vai ser para glorificar o Senhor. Então, se eu oro antes de escolher as canções, se eu oro antes de ir nos lugares, se eu oro antes de fazer qualquer coisa, até as canções que vão tocar, que vão fazer... E existe outra coisa muito importante que eu falo muito pro meu filho tem 12 anos, tudo eu falo isso para ele o dia inteiro, que a paz de Deus seja o vosso juiz. Não tem uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, na hora que você veste uma roupa, você olha no espelho, você sente Isso é verdade. Você sente um vídeo que você tá assistindo, você tá morrendo de rir, mas você tá com uma angustiazinha no coração. Então, quanto mais o Espírito Santo, mais essa luta do corpo com o Espírito, quanto mais alimentado o Espírito tiver,
mais você vai sentir essa fala, porque ele não vai descer. Eu falo pro Estevão, às vezes ele fala, mãe, mas eu não escuto. Eu falo, claro que não, meu filho, porque as pessoas mais incrédulas na Bíblia que escutaram audivelmente, as outras são guiadas. Aí eu falo, você sente, porque é muito difícil você explicar para um adulto, porque ela já pensa assim, Deus falou com você. Como que Deus fala? A gente pensa que Deus é né, que vai aparecer na sua frente, ei filha, é isso que eu te digo, e não é assim, é uma vozinha, é a sua vozinha que você vai escutando. Então imagina explicar isso para um adolescente, para uma criança. E aí eu falo muito com uma linguagem eu falo, meu filho, é a sua voz mesmo, só que você sente lá no fundo, não escuta, desliga, tô triste. Ele, mãe, eu não escuto isso. Eu falo, mas você sente. A famosa intuição que as pessoas falam. Eu falo, mas você sente. Então, uma pessoa que é guiada pelo Espírito, e o Espírito tá forte, não é só a carne que tá forte, você não vai, se o Espírito Santo não é glorificado com esse ritmo, se esse ritmo atrai demônio, você pode ter certeza que se o Espírito Santo tá dentro de você e você tá guiando, não vai permitir, você não vai ouvir, você não vai tocar, você não vai compor, você não vai ir em lugares que vai ter esse tipo de... E já em pessoas que são do mundo, que não tem esse conhecimento, não é cristão, e tá num lugar sem ter esse entendimento. Esse entendimento, pois é. A Bíblia diz que o tempo da ignorância Deus não exige, mas infelizmente o diabo exige, né? A gente vê tantas pessoas assim que às vezes você conversa com a pessoa, você sente que existe uma opressão maligna ali, que aquele comportamento não é dela, que aquela pessoa tá passando por aquele momento e que não é, e às vezes você tenta falar, a pessoa não acredita, não, isso não existe, isso não... Então o que você pode fazer com isso? Ou você vai ter um tempo de discipulado com aquela pessoa aos poucos, vai mostrando Jesus para ela, ou você vai orar, interceder. Porque infelizmente o diabo, se fosse assim, as pessoas não sabem, a gente não teria drogado na rua, a gente não teria o mal tão que acontece, né? A gente não teria o mal, mas o diabo exige, infelizmente, o tempo da ignorância ele exige. Inclusive teve uma polêmica muito grande recente das músicas tocadas no esporte, alguns esportes como a capoeira, né? A gente não fala do esporte nem da luta, mas as músicas, não só as letras, que tem letra que não invoca nada, que não fala de Exu nem nada, fala da história realmente dos escravos lá da época, mas o ritmo, o tambor. Pois é, o que me mandaram de cortes foi isso, que existe um ritmo que, independente do que esteja falando, atrai espíritos e eles só vêm com... Eu já tive colegas, já trabalhei com pessoas que eram de religiões, né? Assim, Umbanda, Quimbanda, essas coisas assim. E que invocam, né? Exu, assim... E aí eles sempre me explicavam que descia quando vinha com muitos tambores, com muito... Então, às vezes nem tinha canto, nem tinha harmonia, nem tinha melodia. Era só o ritmo. Por esse versículo da gente ver que o corpo luta contra o espírito, a gente já vê que o corpo é o maior, é o que vai lutar contra o espírito. Então, se o ritmo é o que domina o corpo, é ele quem dá abertura, é ele que luta contra o espírito pela sua alma, então a gente já sabe que o ritmo vai ser um dos grandes aliados ali na luta contra o espírito, né? Então, com relação assim, a ritmo, eu acho que tem que ter esse cuidado, sim, inclusive, né? Isso é tão sério, inclusive na capoeira, que teve um mestre capoeirista, ele era cristão, e ele retirou o tambor da capoeira justamente por isso, porque ele sabia que fazia invocações, as letras, tem letras que realmente não falam nada demais, mas aí ele teve a preferência de retirar o tambor da luta. Então aí daí a gente vê que realmente... Então ele teve alguma experiência, com certeza. O Espírito Santo guiou ele em alguma coisa. Exatamente. Então, a gente assim, porque o cristianismo, nós como evangélicos, a gente é muito guiado, claro, pela palavra do Senhor, mas também por muita experiência, né? Tem muita coisa que a gente vive e que a gente não consegue explicar. Então, de repente, para você teve uma direção com aquela mesma situação, mas para você agiu diferente. Por exemplo, Sansão era nazireu, ele não podia tocar em nada morto, ele não podia beber vinho, ele não podia cortar cabelo, mas as outras pessoas que estavam ali perto dele podia. Deus tinha algo diferente com ele, era separado. Eu imagino assim, tava todo mundo lá, né? Todo mundo cortava o cabelo e ele não podia. Deus tinha algo específico com ele.
Então eu creio que Deus tem situações específicas com cada pessoa. É verdade. Então vai muito assim, a pessoa ser guiada mesmo pelo Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que eu vou escutar? O que eu vou... eu acho que vai chegando um ponto que você já é tudo tão assim... Você já a vontade natural, de Deus é tão na sua vida que você sabe que aquilo agrada o Senhor. A paz no coração vem. Então... E é buscar, né, Débora? Tá buscando sempre se encher de Deus. De Deus, buscar essa comunhão, essa intimidade. Quanto mais intimidade você tiver, mais você vai estar sensível à voz do Espírito Santo. Mais você vai adorar Ele, tudo que você fizer. Que o Espírito Santo, Ele testifica, Ele incomoda, Ele constrange. Então, assim, você estando em comunhão, você vai ter esse discernimento. Vai ser pedir a Deus discernimento também. Exatamente. Né? Que é um dos dons, é pedir ao Senhor espírito de discernimento mesmo, para que Ele venha dar pra gente ter entendimento do que a gente está vivendo. E a Bíblia diz que a gente tem que buscar, né? Buscar os dons. Então, acho que a primeira coisa, o que define um cristão é o fruto do Espírito, você ter o fruto do Espírito, né? Mas para a gente se mover no poder de Deus, a gente precisa dos dons. Eu acho que a gente buscar o discernimento do Senhor é o principal que a gente tinha que ter hoje, né? Sabedoria, discernimento, não buscar. A gente pode, claro, a maioria das pessoas busca dom de maravilhas, dons de cura. Mas eu acho que o dom de sabedoria, discernimento é muito importante. Todo cristão tem que buscar esse... Até mesmo dentro da igreja, os próprios cristãos, tem cristão que você tem que ter o discernimento, profeta. Sim. Você vai ter que ter o discernimento do que ele está falando. O que ele está falando, se é verdade, se não é, se vem de Deus, se não vem. Eu mesmo já caí em armadilhas de profecia. Eu sabia. Mas é um tempo bem atrás que eu não tinha. Depois eu precisei cair para buscar esse discernimento. Mas graças a Deus teve misericórdia de mim. E eu venho buscando cada vez mais discernimento. E assim, a gente tá chegando no finalzinho. É o que eu te falei lá no início. Já acabou? Já acabou, passa tão rápido. A gente quer ficar aqui horas e horas. Gostaria de encerrar, se você não se importar, com um testemunho seu. Que acredito assim, que muitas pessoas precisam ter atenção nisso. De persistência, oração, fé, persistência, porque às vezes a gente não tem a resposta que a gente quer na hora que a gente quer. Às vezes o silêncio de Deus é resposta. Às vezes a gente precisa passar por um processo que a gente fala, não, é um não que Deus deu, eu vou desistir. Mas ter a perseverança que foi no seu caso, né? Conta pra gente um pouquinho para as pessoas. Da minha gravidez. Isso. Eu tenho 44 anos e eu me casei com 22 anos, fiquei 10 anos sem ter filho, eu engravidei depois de 10 anos de casado, tive um filho, o Estevão, ele tá com 12 anos, vai fazer 13 agora, o mês que vem. É uma bênção na nossa vida. Quando ele tava com 3 anos, eu parei de tomar remédio e depois de algum tempo eu engravidei e eu perdi o bebê. Ele tava com 3 meses, eu perdi o bebê. De lá, depois desse filho que eu perdi, eu fui no hospital, o médico pediu para eu tomar remédio por 6 meses para o meu útero melhorar, né? Se recompor. E aí eu tomei, por só 6 meses, parei de tomar. Em 2018, eu perdi o bebê em 2017. 2017 para 2018. Foi em 2018 para 2019, fui ao médico fazer os exames. E aí nunca mais tomei remédio, desde quando ele tinha 3 anos pra cá. Então tem 10 anos, ele vai fazer 3 anos que eu não tomo anticoncepcional. E aí eu fui ao médico para saber se estava tudo bem, se eu poderia engravidar de novo. Tudo certo, todos os meus exames deu tudo certo. E o médico falou, ó, agora você já tá com 30 e tantos anos, 38 anos, então é bom, você tem que engravidar depois dos 40, de uma gravidez de risco. Eu confiei no Senhor, falei pro meu marido que estava tudo certo, nunca mais tomamos remédio. E começamos a orar, né? Assim, depois de 1 ano não engravidei, começamos a orar. Porque assim, a gente ora depois que o trem não acontece, ao invés de se orar antes. Aí começamos a orar. E meu filho sempre cobrou muito, irmão. Sempre, sempre. Mãe, mas por que você tem irmãs? Meus primos têm irmãos, por que eu não tenho irmão? E aí eu e o pai dele, a gente sempre ora junto antes de dormir. Meu marido falava pra ele, meu filho, a gente tá na dependência do Senhor.
né? A sua mãe não toma remédio, então se ela não engravidou até hoje, já foi ao médico, tá tudo certo, é porque não é da vontade de Deus então. Então, mas todos os dias, ele ficava assim, muitos minutos, ele punha a mão na minha barriga. Senhor, eu quero um irmão, uma irmã, ou um irmão e uma irmã, ou gêmeos de feminino, de uma irmãzinha. E ele ficava um tempão falando, e eu com muita fé, eu punha a mão em cima da mãozinha dele, e nós orávamos. Passaram alguns anos, uns 5, 6 anos, aquilo começou já. Ele começava a orar, Senhor, eu já ficava, sabe, assim, incrédula. Mas eu falo incrédulo, mas não é incrédula. Na minha cabeça Deus tinha dito não. E aí um dia eu sentei com ele e falei, filho, existe o sim, o não e o espera. E Deus já falou não. Por quê? Porque eu já estava com 40 e tantos anos. Então eu falava o não de Deus. E o não de Deus, quando vem de Deus, é o melhor para as nossas vidas. Mas ele virou para mim e falou, mãe, se eu continuar orando, Deus fica bravo? Eu falei, não, filho, não fica não. Então eu vou continuar orando. E ele não parava. Só que aquilo meio que me causava uma irritação. O ano atrasado, 2023, se eu não me engano, eu fui pregar no seminário, na nossa igreja tem um seminário de intercessão. E aí a pastora me deu uma matéria lá para eu pregar, para eu falar, e eu estava estudando sobre isso. Então era o intercessor adorador. E eu estudando sobre a intercessão na adoração, peguei aquele versículo, se eu não me engano, Isaías 43, não me lembro, eu sei que o Senhor fala para ele, me apresenta os seus porquês, me apresenta os seus motivos, vamos entrar em juízo? O Senhor falando para ele. Então assim, me apresenta o que você tem, quais são os argumentos, qual é a base que você tem para a gente poder entrar em juízo, né? Entrar em juízo é o quê? Uma decisão, é ler os seus porquês, os meus porquês, os seus argumentos, os meus, e a gente vai eu vou determinar alguma coisa, porque o Senhor é o juiz, né? E eu peguei esse versículo, chamei meu filho lá no quarto e expliquei para ele. Falei, deixa eu te falar, a gente não pode orar com vãs repetições. Na hora ele nem sabia do que eu estava falando. E aí eu expliquei. Por exemplo, meu filho, você não ora todo dia para Deus te dar um irmão, para a mamãe ficar grávida? Você tem que apresentar os argumentos para Deus, apresentar os porquês para o Senhor. Porque fica uma oração de vã repetição. Jesus me dá irmãozinho, uma irmãzinha, uma irmãzinha, uma irmãzinha. Falei, você tem que começar a orar. E ele ficou calado, escutando. Naquele dia mesmo, à noite, quando ele foi orar, ele já mudou o tipo de oração. Deus, porque Jesus, porque você... Eu não sei se você teve sobrinho. Olha a oração dele. Você teve irmãos, mas você teve uma família grande. Então você sabe tanto que é bom ter parente. E eu quero ter sobrinho, eu quero que meus filhos tenham tios. Eu não quero viver sozinha, eu não quero estar sempre sozinha. Eu queria, e começou a orar assim com esse entendimento, com esse argumento. E ele tinha 10 para 11 anos. E desde então a oração dele começou a ser uma oração mais robusta, né, digamos assim. Porque a Bíblia diz, né, que nós temos que orar a palavra. Ele começou a colocar na palavra. A tua palavra diz, o Senhor passou tudo. Eu lembro de um dia ele falando, a sua palavra fala que o Senhor passou tudo que a gente passou. Então o Senhor já ficou um tempo sem ter irmão, o Senhor sabe tanto que é ruim. Ele orava sempre assim, na palavra. Porque nesse dia eu dei praticamente a aula que eu ia dar lá na igreja, eu dei para ele. E ele começou a orar, mas mesmo assim, meu coração parece que ainda não sentia, sabe? E aí, esse ano, comecei a passar mal no começo do ano, mas nunca imaginei que fosse um bebê, nunca. Então, eu tô grávida desde fevereiro, assim, muita fraqueza, com quase 45 anos, vou fazer 45 anos agora em agosto, então achando que eu já estava entrando na menopausa, porque muita fraqueza, muita sem ar, e eu ministrava louvor, e fui para casa do Oledo das Mulheres, e pulei demais, e brinquei demais, mas nunca imaginei que eu tava. E aí em maio, no comecinho de maio, a gente foi ao médico, achando que era alguma coisa, quando fez a ultrassom, um bebezinho lá. Glória a Deus. E aí a gente fez o vídeo que eu postei, ele chorou muito, nossa, ele ficou... E assim, ele tá se achando imbatível agora, ele tá orando pra um monte de gente na igreja engravidar, coisa assim que a gente nem fala. Ele ora, Senhor, dá um filho pra tia fulana, pra tia ciclana, pra tia... Porque agora ele tá achando que ele é um exemplo de fé e eu falo, amém, Deus vai entregar, porque eu não quero derrubar a fé dele não, em nome de Jesus. Então persevere, às vezes tá faltando só uma gotinha. A Bíblia fala que tem um anjo lá no céu que vem com incensário, e aí a Bíblia fala que ele despeja, lá em Apocalipse 8, se eu não me engano, a Bíblia diz que ele despeja essas orações dos santos, que é o incenso, na terra.
E aí a Bíblia diz assim, e a terra responde com trovões, relâmpagos, ou seja, o mundo físico respondeu ao mundo espiritual. Então, de repente, o seu incensário, aí falta só uma gotinha para poder ele ser despejado aqui na terra, para poder você receber a sua bênção. Então, não desista, tá? Permaneça orando, que às vezes falta só um pouquinho e o Senhor vai te entregar essa vitória, em nome de Jesus. Amém. Inclusive, muitas vezes Deus prova a gente nisso, Sim. né? Vamos ver até que ponto ele vai ficar firme, até que ponto vai ter fé, vai perseverar, até que ponto vai me buscar, né? Então, fique atento, busca o discernimento, né? De Deus. Não desista dos seus sonhos e objetivos, né, Débora? Porque o silêncio de Deus também é resposta. É verdade, espera de Deus é resposta. E a gente é tão ansioso, a gente tá numa geração tão ansiosa, né? É difícil esperar. Então é isso, muito obrigada, viu? Que honra ter você aqui, as portas estão abertas. Amém. Sempre que você quiser, assim, entregar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, que é muito vasto, que é edificante, e eu pude até a honra de poder passar um momento com você e aprender um pouco com você, que eu tenho a certeza e falo com propriedade que foi um divisor de águas para mim aquele curso. Um divisor de águas te conhecer, um divisor de águas aprender com você. Então, da mesma forma, eu quis trazer você aqui, o Espírito Santo me guiou para te trazer para poder edificar outras vidas, tá? Muito obrigada pelo seu tempo, toda a sua dificuldade, você fez questão de estar aqui. Isso é Deus. É Amém. Deus, porque você precisava estar aqui. Muito obrigada, bem-vinda sempre, tá, Débora? Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal. Como ela falou do curso, o curso chama Entrando no Santo dos Santos. Nós temos 2 turmas por ano. Acho que pode deixar meu Instagram, né? Você pode acompanhar a gente lá. E é um curso para você que é cristão adorador, porque o seu ofício é adorar o Senhor. Então vamos lá para você aprender um pouquinho do que é adoração, né? Porque a gente tem a permissão, o véu se rasgou, mas eu às vezes não tenho habilitação. Então nós vamos lá para conhecer esse caminho e chegar e fazer da forma que Deus quer ser adorado. Obrigada pelo convite, viu? Estou sempre às ordens. Obrigada. Fiquem todos com Deus e até a próxima.